quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a ir frequentar um centro kardecista. Eu era muito novo. E nesse centro kardecista eu falei, eu gostei do negócio. Era um pessoal lá de Ramatiz, era muito legal a turma ali. Eu falei, eu queria ajudar. Queria poder contribuir. Eu falei, você pode até fazer o curso, virar médium aqui, mas esse negócio vai levar... esquece, vai levar alguns anos, você tem que ter mais de 18 anos, tá? Você com 15, você esquece, não vai acontecer. Eu insisti, tanto que levaram o meu pedido lá para alguém da Federação Espírita na época, um sensitivo lá, um parapsíquico da época, e eles foram avaliar o meu caso. Eles falaram, olha, realmente não pode só com 18 anos, mas você é uma exceção, você pode começar. E aí eu fiquei eufórico. E por que você é uma exceção? Por que eles já sabiam que você... Ou você já tinha contado? Falou, olha, eu tenho umas experiências. Nada. O que eu posso admitir hoje é o seguinte, que por essas experiências, o que a gente percebe é que algumas pessoas se preparam para renascer. Tem uma preparação porque vai fazer alguma coisa séria na vida. E eu admito que eu fui uma pessoa... Eu não sou ninguém especial, mas... Vamos colocar aí. Eu tenho uma missão, um propósito de vida. Tanto que eu estou aqui falando contigo, falando com esse pessoal. Eu tenho uma tarefa para cumprir aqui. E por isso eu admito que eu nasci com essa bagagem. Eu fiz um pré-renascimento aí talvez mais forte que a maioria das pessoas. E eles identificaram. Eles falaram, você tem uma... Isso que eu falo. Eles identificaram em você alguma coisa. Você tem uma... você tem um quê diferente aí. Exatamente. Eu comecei a fazer da passe... magnético, jogar energia nas pessoas, né? Com 15 anos. Isso é o tal do reiki, não? Não, o meio espírita ele trabalha como sendo um magnetismo, uma energia, um fluido que a gente pode doar para as pessoas. E isso é visto nas experiências fora do corpo. Você pode sair do corpo ou na quase morte, você pode trocar ou doar a sua energia vital, esse corpo energético que a gente tem. E isso que a gente era feito lá. Aí, resumindo, eu tive para mim, a comprovação que a vida após a morte existe, os grandes pontos de virada para mim foram alguns. Uma foi essa que eu te contei, que eu quero sair do corpo. E eu acabei conseguindo, sem querer, querendo, mas foi totalmente lúcido, não tive dúvida do que aconteceu. Outro ponto foi nessa época do espiritismo, eu comecei, já com 16, eu passei para a área da desobsessão. Um médium já incorporava na minha frente, eu conversava com aqueles espíritos que incorporavam ali, dos pacientes que iam lá para pedir atendimento. Peraí, como é que é a parada? Um médium incorporava? O médium incorporava... Uma pessoa... Uma pessoa deitava na maca ao lado que estava precisando de ajuda, querendo ajuda, e aquele espírito incorporava no médium e eu conversava com ele. Por que você está com essa pessoa? Você tá bravo? Sabe, é uma conversa... Peraí, eu não entendi. A pessoa queria ajuda. Isso. Aí ela deitava na maca ali. Aí ela incorporava um espírito? Não, o espírito que estava com aquela pessoa... incorporava no médium. Incorporava no médium. O obsessor. Entendi. Aí você trocava ideia com esse espírito. É. E por que era você? Tipo, porque você... Porque isso é a tarefa da casa. Eles me chamaram. Entendi. Você tinha uma facilidade ali. Não, porque eu só doava energia. Aí, de repente, eu cheguei lá naquela casa, todo mundo me olhando diferente. Ué, o que aconteceu? Fulano, seguinte. Os espíritos aqui da casa pediram pra você ir pra área mais nobre, você conversar. Só que eles não querem que você incorpore, que você é muito novo, tá o corpo formando. Eles querem que você converse. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu começava a conversar. Por que você está com essa pessoa? E naqueles casos, eu posso dizer que era um grupo, pelo menos, que era muito sincero. Não tinha mutreta. Porque tem grupos que tem bromation, que tem, sabe? Não, lá tudo... Que te fala que faz de conta que tá acontecendo. Faz de conta que tá acontecendo e não manipula. Não, lá era tudo... Tinha nada de fantasia. Entendi. E o que me marcou? Quando a gente faz isso para as pessoas, a gente podia falar que tem o caso do chamado animismo, que o médium acha que tá falando, que é um espírito, é ele que tá inconscientemente falando dele. Entendi. Isso tem. Por isso que a mediunidade ela é falha. Você acha que é espírito, mas não é. É um monte de coisa então, assim. Mas a galera acha mas quem tá lá no meio ali e tal, de forma séria, ele percebe ou não? Muitas vezes pode perceber, porque são coisas sempre repetitivas, não muda aquele padrão. Então tem médiuns que acham que estão falando o que é o espírito. Mas na realidade estão alucinando. É coisa deles, é interno, não tem nada de conexão ali. E eu ainda até me perguntava, mas será que é verdade esse negócio mesmo? Só que no final, quando todas as pessoas vinham depois do atendimento, tinham várias mesas, né? Camas e todo mundo ia deitar para ser atendido. No final, a gente fazia um atendimento pra gente mesmo.
Então eu pedia que se tivesse alguém comigo ali, e eu conversava, vamos colocar assim, com esses seres que, vamos colocar que são assediadores, obsessores, encostos, estavam ali. Só que aconteceu um episódio que foi o seguinte, a minha mãe, isso na década de 90, tá? Gente, mas você estava com quantos anos aí? Eu estava com 16, comecei com 16, eu conversava e desenrolava numa boa, e falava, saía, porque eu era bem intencionado. Chegava alguém de manhã e falava, olha, a gente quer o teu bem, e conversava, conversando com a gente aqui agora, trocava uma ideia. E eles eram encaminhados e sempre dava certo. Mas aconteceu um episódio que minha mãe foi cortar uma árvore lá em casa, ela caiu e quebrou o braço. Década de 90, não tinha rede social, ninguém. Outra coisa, esse centro espírita era do outro lado da cidade, eu pegava 2 ônibus para chegar lá todo sábado. E eu me sinto até uma satisfação porque meus amigos iam pra balada. Eu ia ajudar os outros lá fazendo aquele processo. Minha mãe quebra o braço, quando ela quebrou, eu senti, eu falei, tem algum espírito, teve alguma interferência negativa para minha mãe acontecer isso com ela. Eu senti aquilo. E outra coisa, quando você chegava para fazer o atendimento, o médium que trabalhava comigo não era o fixo. Você chegava, era aleatório, porque qualquer um que ia lá, tava tudo bem. Quando chega no final, quando peço atendimento para mim, aquele ser extrafísico fala assim, viu só? Consegui quebrar tua mãe. Falou na lata, assim. Aí eu, mas como assim? Aí ele começou a descrever tudo que aconteceu, cara. Ele falou. O médium, que era uma pessoa, incorporou esse espírito, seja lá o que for, e ele falou, tá vendo? Quebrei a tua mãe. Consegui quebrar. E começou a narrar tudo que ele falou. Eu falei, cara, não pode. Porque não tinha e aí, você não saiu correndo? Não. Esse foi um outro ponto. Tipo assim, o quê? Não, mas outro ponto. Eu me senti satisfeito comigo porque eu poderia xingar o cara. Pô, seu desgraçado. Eu podia falar pra ele, você fez com a minha mãe? Não, mas eu consegui manter a calma. Foi como um atendimento normal. Mas quando eu saí lá, eu falei, cara, esse negócio existe. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.